Ester capítulo 6. Naquela mesma noite fugiu do rei o sono, então ele mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado tirar a vida ao rei Assuero. E o rei perguntou: que honra, ou dignidade, foi conferida a Mordecai por isso? Responderam os moços do rei que o serviam: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã acabará de entrar no pátio exterior do palácio real para falar com o rei, a fim de que se enforcasse Mordecai na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe responderam: eis que Amã está esperando no pátio. E disse o rei que entrasse. Amã, pois, entrou. Perguntou-lhe o rei: que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? Então Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: para o homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado, e o cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça uma coroa real, sejam entregues os trajes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam deles aquele homem a quem o rei se agrada honrar, e façam-no andar montado pela praça da cidade, e proclamem diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não deixes falhar coisa alguma de tudo quanto disseste. Amã, pois, tomou os trajes e o cavalo e vestiu a Mordecai, e o fez andar montado pela praça da cidade, e proclamou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Depois disto Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se recolheu a toda pressa para sua casa, lamentando-se e de cabeça coberta. E contou Amã a Zereis, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zereis, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, diante de quem já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Enquanto estes ainda falavam com ele, chegaram os eunucos do rei, e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Olá, meus queridos! Hoje vamos conversar sobre o capítulo 6 do livro de Ester. Este é um capítulo fascinante, cheio de reviravoltas divinas. Então, sentem-se confortavelmente e vamos mergulhar nessa história juntos. A insônia do rei. Tudo começa com o rei Xerxes, que, por alguma razão, não consegue dormir. Ele decide ler os registros do reino e descobre que Mardoqueu, um judeu, havia revelado um plano para matá-lo, mas nunca foi recompensado. Aplicação em nossas vidas. Às vezes, Deus usa as menores coisas, como a insônia de alguém, para cumprir seus planos. Isso nos lembra que Deus está trabalhando em nossa vida, mesmo quando não percebemos. O orgulho de Amã. Amã entra para falar com o rei, pensando que lhe será honrado. Mas, para sua surpresa, o rei pede conselhos sobre como honrar alguém, que Amã pensa ser ele mesmo, e ele sugere uma grande celebração. Aplicação em nossas vidas. Muitas vezes, como Amã, podemos ser consumidos pelo orgulho e egoísmo, pensando apenas em nós mesmos. É um lembrete para mantermos nossa humildade e lembrar que o mundo não gira ao nosso redor. A ironia divina. Em uma reviravolta irônica, o rei ordena que Amã honre Mardoqueu, o homem que Amã queria matar. Amã tem que liderar Mardoqueu pela cidade em honra. Aplicação em nossas vidas. Este é um exemplo clássico de como Deus pode virar as situações de cabeça para baixo. Às vezes, aquilo que os outros planejam para o nosso mal, Deus transforma em bem. Deus protege seu povo. Este capítulo prepara o palco para a salvação do povo judeu. Mostra que Deus está cuidando de seu povo, mesmo em circunstâncias difíceis. Aplicação em nossas vidas. Podemos estar enfrentando tempos difíceis, mas Deus está no controle. Ele tem um plano e uma maneira de nos proteger e nos guiar. Conclusão.
O capítulo 6 de Esther é um belo lembrete de que Deus está trabalhando nos bastidores da nossa vida. Mesmo quando não vemos sua mão, Ele está orquestrando as coisas para o nosso bem. Portanto, confie, tenha fé e lembre-se de que Deus está sempre no controle, mesmo nos menores detalhes. E aí, o que acharam desse estudo? Compartilhem suas reflexões e como vocês veem Deus trabalhando em suas vidas. Fiquem com Deus e até a próxima!